Boa noite a todos. Eu agradeço a Vitória pelo convite, né, que ela me fez e que eu aceitei. Eu acho que é muito interessante essa conversa que o museu procura manter e que a universidade tem se mantido sempre aberta, né, acolhendo e a gente se alimentando, né, das ideias dos professores e abrigando algumas propostas que eles apresentam lá para o Museu do Diamante. E minha fala vai ser um pouco, esse título aí vocês não considerem, é só para dar uma ideia de que realmente existe um título nessa minha fala, mas assim, eu vou trabalhar um pouco com a questão do museu, vou fazer uma pequena introdução sobre a evolução do conceito de museu ao longo da história e vou trabalhar a criação do Museu do Diamante em específico, aqui em Diamantina, e depois eu vou trabalhar um pouco nesse percurso que ele está realizando desde 2017, né, que foi quando que a professora Beth falou e que eu assumi o museu. Bem, pode passar, por favor. O museu é uma palavra que tem origem nessa aí, museon, né, que a gente sempre remete essa palavra museon, o Parthenon de Atenas, né, essa é uma imagem lá. Então, muitas vezes vocês vão visitar museus e eles querem um pouco repetir, né, essa imagem, né, de Grécia Antiga e tal. Pode passar, por favor. E a ideia da palavra museologia, né, vem também algumas pessoas acho que não, mas tem uma parte de estudiosos que, né, pesca essa palavra da memória, da mnemosyne, que é a deusa grega da memória. Então, para a gente tentar compreender um pouco o que esse percurso que ele fez, né, a gente começa no século XV. Pode passar, por favor. No século XV, pode passar. A gente tem uma visão geral, né, e é o início da organização das coleções. Então, tem-se essa primeira edificação aí que foi construída, um prédio de escritórios, e no último andar tinha-se uma coleção, né, de peças que foram sendo constituídas a partir das grandes navegações. Então, as grandes navegações, elas descobriram o Novo Mundo, né, onde a gente está hoje, descobriram. E aí, essas grandes navegações, quando elas retornaram para o Velho Mundo, trouxeram as maravilhas, né, do Novo Mundo. E aí, a partir de então a gente tem esse aí, que é a Galeria degli Uffizi, eu não sou boa em italiano, que fica em Florença, Itália. Foi um dos primeiros espaços criados em decorrência do acúmulo de peças advindo da expansão marítima. Então, o que se fazia? Os grandes... a burguesia, né, a realeza, principalmente a realeza, eles começaram a acumular esses tesouros, né, e esses tesouros eles eram muito utilizados para demonstrar o poder, né, a importância, né, que esses reis, esses príncipes, essa realeza toda tinha. Pode passar, por favor. Aí no segundo momento, a gente tem o século XVI, que a gente tem uma forma de organização, vamos dizer assim, dessas coleções, que são os gabinetes de curiosidade. Os gabinetes de curiosidade, eles foram muito importantes para a antropologia, né, que os primeiros antropólogos, eles começaram a ter contato com esses outros povos através desses gabinetes de curiosidades. Pode passar, por favor. Eram algo assim, né? Isso aí é a capa de uma publicação, né, do livro do Museu Wormianum, elaborado a partir da coleção desse Olive Worm. Então, assim, você vê casca de tartaruga, urna urna funerária, toda classe de coisas que eram trazidas, de objetos que eram trazidos do Novo Mundo. Então eles começaram a organizar, mas era desse jeito aí, né, que era a organização. As coleções ainda eram restritas para um público muito pequeno, né,
E ainda era essa questão do poder, né? Eu sei, eu conheço, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Muito nesse ponto. Pode passar, por favor. Aí nós temos no século XVII os museus públicos, né? E começa também uma classificação por especificidades. A partir daí, é um segundo momento de organização dos espaços museais, que é por tipologia. Então, tem uma ordem cronológica também, além de tipos, né? Tem uma ordem de datas, mas a maioria dos objetos, elas ainda permanecem meio que amontoados, né? E eles passam também a começar a ter os museus por especificidades. Então, museu de arte, museu histórico, né? Pode passar, por favor. Aí o modelo que a gente tem é esse que foi de 1617, que está dentro da Universidade de Oxford, né? E ele tem, aí vocês verem a questão das colunas, né? Que é essa questão da herança grega, museu, mnemosyne, né? Aí, a partir do século XVIII, com a invenção da imprensa e várias outras invenções que a gente tem, os museus também eles se transformam. Pode passar, por favor. Né? São a criação dos museus nacionais, e eles passam também a começar a ser um espaço de produção de conhecimento, né? Pode passar, por favor. Aí a gente tem a criação desses grandes museus aí, né? O Museu Britânico, o Museu do Louvre, e nesses museus eles começam então a criar espaços para visitação do público comum. Né? O homem ordinário, ele pode visitar o museu em determinados horários, né? Então, por exemplo, tinha museu que era de 13 às 14 horas, era permitida a visitação no museu, né? Não é igual hoje que a gente vê que o museu fica aberto, pelo menos o Museu do Diamante, fica aberto praticamente o dia inteiro. Então, aí, então abre-se o museu aos públicos, né? Aí depois, a gente tem o século XIX, pode passar, por favor, quando a gente tem a criação dos museus no Brasil, né? É uma inovação na expografia, a visitação abre mais espaço para a visitação popular, a construção de identidades nacionais, né? Nesse século, entre o século XVIII e XIX, não, mais especificamente no século XIX, começam também a ter aquelas grandes exposições. As exposições, elas são uma forma, por exemplo, das nações emergentes, né, na América Latina, que eles começam também a participar dessas exposições nacionais. E o espólio, né, o que resta dessas exposições nacionais, passam a compor algumas coleções de museus, né? Por exemplo, o Museu Nacional na Colômbia tem uma parte que foi acautelada a partir da exposição. Então eles levavam muito o que era da produção deles, né, de agricultura, nessas exposições universais, e a partir daí esse rescaldo que sobrava das exposições eram passados para os museus. Pode passar, por favor. Então aí a gente tem o Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo, e tem esse Museu Nacional de Budapeste. Então, é uma ideia de que os museus eles sirvam também para a construção dessa identidade nacional. Então, os museus, né, eles são um espaço de visitação, mas também de formação dessa identidade de um povo, né? Então, aqui no Brasil a gente teve, no final do século XIX, o Museu Nacional, né, da Quinta da Boa Vista, o Museu Geld e o Museu Paulista, que é o museu conhecido também como Museu do Ipiranga, né? Então, esses museus, eles têm uma ideia dessa constituição, dessa identidade. Aí, a partir da primeira metade do século XX, pode passar, por favor? Isso. Começa-se a ter a ideia dos museus de ter uma reserva técnica, um edifício que passa a fazer parte também da concepção do acervo, o conceito de patrimônio, o público que é levado à reflexão e à interação. Então, no início do século XX, a gente tem essa ideia, né? Porque antes tudo que você tinha, toda a sua coleção, ela era mostrada. Então, daí que você tinha
Por exemplo, no Museu de Arte, você tinha quadros embaixo, em cima, embaixo, em cima, em cima. Não sei se vocês assistiram um filme que fala sobre o pintor Turner, que é lá da Inglaterra, e eu assisti esse filme e achei muito interessante, porque lá retrata isso. Então, tem um quadro gigantesco do Turner em cima, e ele sobe numa escada para acabar de fazer a pintura dele, porque ia fazer a amostra e tal. Então, é mais nesse conceito, né, de atulhar, então, de entulhar. Então, no século XX, a gente tem uma modificação. Então, são criadas reservas técnicas. As reservas, elas servem muito mais para fazer essa mudança, né? essa dinâmica no museu. Então, o museu ele não precisa expor tudo que ele tem, né? E o museu, ele começa a ter um reconhecimento, né, da edificação como um espaço importante para a exposição. E a partir da segunda metade do século XX, a forma de expor e entender a exposição se modifica, né? O que é museu expande, captando então a ampliação do conceito de patrimônio. Não sei se você sabe, quando se começa a pensar em patrimônio, o patrimônio ele é muito mais colocado como pedra e cal, né? A partir da introdução do conceito antropológico de cultura, no que é patrimônio cultural, a noção também do que é que tem que ser exposto, da dinâmica dos museus, ela também ganha uma nova perspectiva, né? E os museus, então, eles passam a se voltar para a preservação das referências culturais das diversas sociedades. Com isso, o discurso, ele se pauta nas formas de organização e não por temporalidade e categoria. Porque o que se entende? Que o papel dos museus é provocar reflexão e a troca de informação. Há uma valorização do projeto, do discurso, da intencionalidade explícita. Então, se o museu ele tem uma narrativa, essa narrativa ela tem que ser explícita, né? Porque antes, desde que os museus são utilizados para essa questão da identidade nacional, no final do século XIX, os museus eles começam a sair um pouco disso daí, né? Começam a ver que existem diferentes identidades, diferentes concepções, e que o público ele não é ele não deve ser encarado como algo estático. O público ele também é agente dessa relação dentro do museu, né? E aí ele passa também a ser contado como um valor importante na produção das exposições. Só um minutinho que eu engasguei aqui na papelada. Bem, e esse engajamento, né, que os museus passam a ter, tem um importante marco, que é a Carta de Santiago do Chile, que ela foi elaborada durante a mesa redonda, no que teve no Chile, e as ideias foram inspiradas nos conceitos de Paulo Freire. Então, esse documento ele pauta uma nova concepção de museu e seu novo papel social nos dias de hoje. Então, a partir da década de 70, o museu ele passa a ser mais inclusivo. O museu eles assumem um papel político engajado na transformação e na melhoria da sociedade. E em vista dessas novas concepções, as exposições elas devem provocar novas perspectivas sociais, individuais, de atuação e de relações sociais. Nesse sentido, a ação dos museus deve explicitar sua função social. Então, o museu ele vem para demonstrar a que ele veio, né? E aí, a partir daí também, o Comitê Internacional de Museus, o ICOM, que é um órgão que tem toda uma normativa sobre a ética, né, dos museus, a ética dos museólogos, ele rege, né, o que é o museu. E então eles começam a definir, né, o que é museu. E em 2007, a atual concepção de museus que a gente tem, ela vem de 2007. Que o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite. Então, a partir de 2007, é essa concepção de museus. E todos os museus, eles procuram, então, se engajar nessa nova definição de museu de 2007.
E a partir daí as discussões também não param, né? Existe sempre a necessidade de aperfeiçoamento. E em 2018 começa uma nova discussão sobre o que é museu, baseado nas novas concepções e nas novas práticas, né? E aí existe uma nova ideia do que poderia vir a ser o museu, mas ainda não foi aprovada. A gente teve um encontro agora em Kyoto e a Assembleia ainda não aprovou essa definição. Eu vou só ler aqui para vocês, se vocês tomarem conhecimento, porque ela alarga bastante o que vem a ser museu. Os museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifônicos, orientados para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros. Reconhecendo e lidando com os conflitos e desafios do presente, detém, em nome da sociedade, a custódia de artefatos e espécimes, por ela preservam memórias diversas para gerações futuras, garantindo a igualdade de direitos e de acesso ao patrimônio a todas as pessoas. Os museus não têm fins lucrativos, são participativos e transparentes, trabalham em parceria ativa e para as comunidades diversas na recolha, conservação, investigação, interpretação, exposição e aprofundamento dos vários entendimentos do mundo, com o objetivo de contribuir para a dignidade humana e para a justiça social, a igualdade global e o bem-estar planetário. Então, nessa nova concepção, existe uma palavra que está fora, né, que é educação. Então, na primeira, em 2007, a ideia aqui ele teria fins de educação. Nessa ideia de 2018, a palavra educação sai. Isso não quer dizer que o museu ele vai deixar de ser um espaço da educação, mas como existe alguns grupos que acham que deveria ter essa palavra e tal, então em 2019 essa nova definição não foi aceita. Gente, eu esqueci de passar os slides. Passa aí. Isso aí a gente tem Museu do Trocadouro em 1878, pode passar. Aí a definição do século XXI, museu com papel político, transformação e melhoria da sociedade, a função social dos museus. Pode passar. E o Museu do Amanhã, né? Essa nave espacial pousada lá no beirado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Aí um outro estilo de museu, né? De papel social, que é o Muquifo, né? Os museus quilombos e favelas, localizados em Belo Horizonte. Pode passar. Aí as definições que eu acabei de falar, foi por isso que eu lembrei, porque tinha as definições aí para vocês lerem, desculpa. Pode passar, por favor. E aí, eu vou falar um pouquinho desse contexto de criação do Museu do Diamante. O Museu do Diamante, ele é fruto das ideias que começaram a vigorar no país de preservação do patrimônio entre 1930 e 1960. Então, o que a gente tem nesse período? Tem a criação do ISFAM, né, que hoje é IFAM, tem a ideia da busca de uma memória nacional, né? Então foram feitas caravanas com os intelectuais modernistas guiados pelo Mário de Andrade, obrigada. E aí, a partir daí, então se criou, e Minas Gerais, ela foi o foco, né? Porque descobriu-se que o barroco de Minas era um barroco único, né? E que esse barroco se diferenciava e fazia com que a gente tivesse essa ideia de uma identidade nossa, né? E aí criou-se então um arcabouço de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, e tudo isso foi embasado no Decreto-Lei 25 de 37, que vigora até hoje, né, na preservação do patrimônio histórico na época, né, patrimônio cultural hoje. E depois desse decreto, para acautelamento do patrimônio imaterial, né, que aí esse ficou muito em cima da pedra e cal e dos bens integrados, criou-se então o Decreto 3551 de 2003, que versa sobre as formas de acautelamento e preservação do patrimônio cultural e imaterial brasileiro. Eu não vou falar nisso não, porque eu pensei que o Júnior ia falar, então... Mas eu tenho, na hora do debate, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito disso aí, eu posso falar alguma coisa, mas eu não tenho um conhecimento muito aprofundado disso não. Pode passar, por favor.
E aí, então, nesse período, 1930 e 1950, há um novo boom de museus no Brasil. E aí, esse museu ele foi criado, e para a criação desse museu, aconteceu alguns fatos, assim, bem, para mim, hoje, inusitados, mas eu acho que para a época era uma coisa corriqueira. Pode passar, por favor. Isso, ele foi criado a partir da desapropriação do que era a casa do Padre Rolim. O Padre Rolim foi um confidente que participou da Conjuração Mineira, teve um papel ativo. Ele é um personagem assim, muito diferente, né? Ele não é um padre, porque ele foi amaziado, ele tinha escravo e ao mesmo tempo ele estava na Conjuração Mineira, que era pela liberdade. Então, assim, ele era uma figura muito controversa. E aí, esse aí é só um extraído dos Autos da Devassa, que fala um pouco, né, sobre o sequestro dos bens, né, da casa que ele tinha. Pode passar, por favor. E aí a gente vê na vista aérea o Museu do Diamante, esse da esquininha ali. Vocês conseguem ver? Eu sou pequena. Só para marcar para eles. Não, em cima, isso aí é a igreja. Então tá aqui. A Beth, você é pior que eu. Piorou. Leva a sola. Achou? Continuo sem saber onde era, mas enfim. Ele é ali do lado da catedral. Não sei se vocês já foram no museu. Se vocês não foram, é obrigatório ir lá no museu para conhecer. Depois eu vou ver lá no livro se cada um de vocês foi no museu. Tem que ir. E aí, pode passar, por favor. E o museu, para sua criação, ele tinha que ter um acervo. Como pensar esse acervo? Né? O acervo ele foi pensado a partir da compra de um lote de um antiquário que pertencia ao senhor Coimbra, aqui em Diamantina. Esse senhor Coimbra estava para viajar e aí a pessoa que era responsável pelo museu, que o museu ele sofreu algumas obras de restauro, né? No final da década de 40, antes de sua inauguração. E esse senhor, então, tinha um contato direto com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era responsável pelo IFAM, e aí, hoje IFAM, e aí ele foi e comprou, né? Então, esse antiquário era conhecido como Cabana do Pai Tomás. Eu vou largar de novo o microfone, posso? Me dá esse microfone que caminha, por favor. Com isso aqui, né? Então, se vocês veem aqui, ó, tá vendo? Tem uma espada, tem louça, tem essas cachaças todas aí, tem isso daqui, ó, esse vocês conseguem ver lá no museu, tá? Esse aqui, ó, isso, tá lá no museu. A espada também tá. Então, tem uma série de objetos que estão aí, que estão lá, né? Inclusive um osso de mastodonte, como é que chama? Não é cérebro, não. Ai, gente. Paulo que sabe. Quem? O Paulo. Qual que é o Paulo? Paulo Lacerda. Paulo não sabe, não. Paulo sabe? Paulo não pode falar, não. Paulo, só a diretora, hein? Mas enfim. Não fica vermelho, não, Paulo. Você é gente boa. Mas então, esses objetos, né? Eles tinham. Gente, como é que é? Da capivara, Paulo? Como é que é? O crânio. O crânio da capivara. Tem um crânio de uma capivara lá. Tem o osso mastodonte. Tem o couro do jacaré, né? Então tem essas coisas todas. E aí vocês vão compreender por que eu estou destacando essas coisas. Aí o museu, então ele nasce, né? Com essa perspectiva. Pode passar, por favor. E aí, nós vamos chegar então ele agora no século XXI. Ele com esse acervo todo, né, ele começou a funcionar e tal, e trabalhar aqui e tal. Aí eu vou contar então um pouco dessa minha história dentro do museu a partir de 2017.
Então, o Museu do Diamante, quando eu cheguei em 2017, ele tinha algumas atividades já, tinha uma exposição de longa duração acontecendo. E tinha algumas coisas, tinha uma sala lá, vocês ainda não foram lá, mas era uma sala que era cabeça, pé e mão, cabeça, pé e mão, cabeça, pé e mão. Quando eu cheguei e eu fui apresentada ao museu pelas funcionárias e tal, eu falei assim, uai, isso aqui é uma sala de resvoto? Aí elas, não, são santos de roca. Aí eu falei assim, ah, tá. Porque era assim, cabeça, 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 cabeça. Igualzinho Gabinete de Curiosidades. Igualzinho. Aí eu pensei, não, gente. E a própria equipe já estava incomodada com a forma como a exposição de longa duração estava. Então a gente pensou, vamos fazer isso. Refizemos no braço mesmo, na marra, sem dinheiro, sem recursos, sem nada. Coisas do poder público. Mas enfim, aí a gente também tinha que pensar, porque o museu ele tem que ser regido por alguns instrumentos, né? Um regimento interno e tal, e tem um plano museológico. Nesse plano museológico, a gente vai pensar toda essa história do museu e conceber ele a partir daqui. O que a gente quer com esse museu? Então a gente fez uma missão, né? Em conjunto, eu e a equipe do Museu do Diamante. Foram semanas, quase um ano para fazer o plano como um todo. Mas para chegar nessa missão aí, a gente demorou assim, uns 3 meses, né? De idas e vindas e tentar ver o que é o museu, né? Então, o Museu do Diamante, ele tem essa missão. Ele não é um museu de mineralogia, né? Se a gente pode classificar em alguma tipologia, ele é um museu histórico. Por que ele é um museu histórico? Porque ele tem a ver com essa história de Diamantina, em como que o diamante, né, ele ajudou na conformação da cidade, na forma como as pessoas se percebem, na forma como elas agem, no modo de fazer, agir. Então, por isso que o Museu do Diamante é um museu histórico, por isso que ele não é o de mineralogia. Ele não ele tem um acervo, que esse acervo ele tem que ser exposto e narrar uma história, né? E essa história tem a ver com as formas de viver, né? De pensar e de idealizar de Diamantina, né? Então, por isso que a missão dele é promoção da história, memória da indústria de mineração diamantífera e aurífera por meio de sua influência na conformação urbana, social e cultural de Diamantina e de outras regiões do país, além de estimular a pesquisa, a arte, a cultura e a educação, priorizando a universalidade do acesso dos cidadãos aos bens culturais que compõem os seus acervos. Então a gente tenta dar conta dessa missão, né, no museu. Então, o Museu do Diamante, a partir dessa ideia, dessa reformulação da sua missão, ele tem tentado cumprir isso a partir de várias atividades, né? Uma das atividades que a gente colocou lá é o edital. A gente tem um edital de seleção de projetos e esse edital, ele garante, né, que artistas, pessoas de Diamantina que tem um projeto, eu vou lançar um livro, né, literatos, músicos, enfim, toda a comunidade artística, né, que trabalhadores da cultura em Diamantina, tenham acesso e possam ter o seu projeto executado dentro do Museu do Diamante. O Museu do Diamante ele está muito bem localizado, ele está no miolinho do centro histórico. Então, assim, do ano passado para cá, eu tive até um depoimento de uma das artistas que ela fez uma exposição lá. E ela falou assim: nossa, depois que eu fiz a exposição aqui no Museu do Diamante, eu já fiz mais de 5 exposições. Então, o museu dá essa visibilidade para o artista, né? Então, a gente tem esse edital, a gente tem feito parcerias com a universidade, né? A gente melhorou a exposição, então, além de ter mexido na exposição, nos objetos, né? Retirado aquela sala dos Santos de Roca, a gente também trabalhou em que as pessoas tivessem uma melhor compreensão da nossa narrativa, né? Não que a gente quer que a narrativa nossa seja superior ou que impere, né? Mas que ela seja uma forma da pessoa guiar e até mesmo questionar, né? A gente recebe também muitos questionamentos com relação à forma da gente expor e tudo mais, e a gente tenta trabalhar isso com o público. Então a gente criou, né, alguns painéis explicando um pouco o processo do que é o diamante. Então, na Sala dos Diamantes, fala um pouco do Arraial do Tijuco, fala um pouco do que é os diamantes, né, quais são os tipos de diamantes que existem, então, dando
uma visão geral. Né? Tem a outra sala, a gente fala um pouco do cotidiano no Arraial do Tijuco. Não, por que essa sala do vestuário está aqui? É porque diz respeito ao cotidiano do Tijuco. O que tinha, o que os cavaleiros usavam, né? Iluminação, como é que era. Na sala da alimentação, a gente tem uma forma de como se concebia a alimentação da burguesia da cidade, e ao mesmo tempo tem um enorme caldeirão lá que era utilizado pelos escravos para fazer a sua alimentação. Então a gente tem, né, essa forma de tentar dialogar. Na sala dos diamantes também tem os instrumentos de tortura, né, que foram os escravos, foi esse trabalho que eles tiveram, foi eles que tiravam os diamantes, né? A população citadina, ela não ia para lá. Então a gente tenta manter esse diálogo, tenta mostrar essas questões e despertar no público algum tipo de reflexão. Né? E eu acho que a gente tem conseguido, de acordo com o que a gente tem recebido de retorno, né? Nem todo mundo retorna para a gente. Então ele tem 1.677 peças catalogadas e 806 fotografias de ruas, casas, monumentos e personalidades diamantina sobre a mineração e o garimpo da região. Então são 2.485 bens culturais. E a maioria do acervo nosso, ele é tridimensional, né? E com foco principalmente em minerais, arte sacra, numismática e mobiliário. Ele dispõe de um espaço de 8 salas expositivas. Pode passar, por favor. Os itens, né? Alguns dos itens que a gente tem uns cadinhos. Aquela sopeira que eu falei com vocês, que estava lá no... Esse é o floreiro, né? Isso estava lá, enfeita com as flores dentro, né? E é interessante, porque quando vocês veem aí é uma coisa mais da museologia mesmo, quando vocês veem o objeto lá, né, na cabana do Pai Tomás, naquela foto, e depois vocês veem ele aqui, né? O que mudou nele, né? Ele passou por um processo de musealização. Então, nesse processo de musealização, ele deixou de ser aquele objeto usual, que o cara colocava flor nele, ou colocava o que ele quisesse, para ser um objeto de museu, para evocar outras memórias. E ali tem o oratório, temos Paulo. Cadê Paulo? Paulo, auxiliar da diretora, meu filho. A liteira. Temos como é que chama esse trem que foi aqui assim? Camafeu. Já pensou se eu Piston. Pode passar, por favor. Então, 8 salas, a Galeria Padre Rolim, de múltiplos usos, o Ateliê Diamante, o deck, o pátio interno e o quintal. As 8 salas expositivas é aquela que tem exposição de longa duração. A Galeria Padre Rolim é aquela que vocês passam na porta, apesar de não entrar no museu, e ver que tem algum movimento lá dentro, né? Essa que a gente colocou o nome de Galeria Padre Rolim, né? Porque a gente precisa dar um nome, não ficar falando espaço multiuso, vamos colocar nome nas coisas. O Ateliê Diamante, amanhã vai abrir uma exposição que é do Marcelo Brant, lá no Ateliê Diamante. Por que ele é o Ateliê Diamante? Ele sempre foi conhecido como ateliê, mas diamante porque está encostado no meizinho do casarão, assim. Então você entra para o fundo assim, passa a sala, a galeria, passa a reserva e está ele lá. Aí eu esqueci de colocar, tem 2 reservas técnicas e o espaço administrativo, que são 2 salas. Mais uma sala que a gente chama de sala do educativo, né, Paulo? Mas na verdade é a sala da bagunça. E tem realmente a sala da bagunça, que é o quartinho de tudo que quebra, que fica lá e que a gente não quer ver, né? E o que quebra a gente não pode jogar fora, porque o poder público, para jogar fora, ele tem que fazer um processo. O último nosso demorou 1 ano, acabamos de jogar fora agora. Nós temos o deck, o pátio interno, que é uma parte que é coberta no pátio interno mesmo, do casarão. E ali a gente já teve espetáculo de dança, teve agora a distribuição de mudas, agora na semana passada. Temos o quintal também é um espaço de múltiplos usos. E a gente atingiu, né, até agosto, um público de 17.951 pessoas,
e tivemos cerca de 40 atividades culturais entre janeiro e agosto. Nós não contamos as atividades de setembro e não contamos, assim, por exemplo, os diálogos feminismo e literatura. Então, a gente conta ele uma vez, né? A gente não conta várias vezes. Pode passar. Aí, umas fotos, né, de visitação. Essa ação aqui, foi uma ação que a gente está fazendo em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A gente está tentando colocar na estrada o projeto Extramuros do Museu, se a gente sair do museu e ir até as escolas, principalmente as escolas mais distantes, porque as escolas que ficam no centro, elas frequentam mais o museu por causa da questão da distância. Então, a gente tentando fazer isso, trazer as escolas. Aqui a gente trabalhou com uma oficina de garimpo, né? A gente cavou um buraco lá no museu, colocou um plástico, colocou água e jogamos umas coisas lá. E os meninos e meninas da VEM e do AGI, eles foram. E antes disso, ai, gente, como é que ele chama? Esse menino que é garimpeiro, que tem um garimpo aí de visitação. Isso, Belmiro, obrigada. O Belmiro, ele aceitou por amor ao museu, porque lá no museu eu sempre falo, você faz, mas você faz por amor ao museu, porque lá todo mundo faz por amor ao museu. Então, o Belmiro, por amor ao museu, fez uma oficina lá embaixo, na Galeria Padre Rolim, levou ouro em pó, ouro em pedra, levou diamantes, tudo isso mostrou para os meninos e tal. E depois a gente teve essa atividade no quintal, que é de mostrar para eles como é que é o garimpo, né? O garimpo tradicional aqui de Diamantino. Pode passar, por favor. Aqui é recente, na semana passada, a gente teve a exposição sobre o Parque do Biribiri, ali a distribuição de mudas que a gente teve. Pode passar, por favor. Aqui um teatro na galeria, que foi a Mariana Catiribana. Acho que a Vitória está ali. Não, Vitória não está ali não. Ali em maio que a gente teve, que foi a roda de conversa com o Frei Chico sobre cultura. E participou o professor André aqui também e a Luciana Vial, que é da Secretaria de Cultura. Foi um negócio bacana e depois disso ia ter o show do Saldanha. Teve. Mas assim, ia ser nesse mesmo espaço, choveu, todo mundo entrou para dentro do museu e como parte do acervo já estava tampado, então a gente pôde fazer o show dele na sala que fica liteira, porque então não ia dar certo a gente fazer o show, porque chovia gotas é uma circunferência da largura desse copo, que é as gotinhas de chuva que caiu lá. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E a gente conseguiu fazer. E essas atividades são atividades que são marco, porque as pessoas começam a ver o museu, as pessoas que eu falo, a população de Diamantina. A população de Diamantina, a gente está fazendo um esforço muito grande para que ela visite o museu, né? E essas atividades, elas trazem o público de Diamantina para dentro do museu, porque a gente recebe muito visitante por questão da cidade ser patrimônio da humanidade, a gente recebe muito visitante externo, né? E o público de Diamantina mesmo, ele não frequenta o museu, então é uma forma da gente chamar esse público. Pode passar, por favor. Aqui a gente teve essas duas são da celebração da Folia de Reis. Então a gente pegou os nossos oratórios, colocou nesse, caiu o deck, né? Colocou no deck, arrumou tudo direitinho, e a folia entrou para saudar, né, o oratório lá. E foi um momento muito bacana também. É uma forma de também trazer, né, a população de Diamantina para dentro do museu. Pode passar. Aqui a gente tem uma outra forma também, e de utilização também do acervo, que esse São Francisco, ele é um santo de roca, mas ele não é aquele santo de roca separa a cabeça e tal, ele é articulado, ele é muito bacana. E a gente vestiu ele de rei da Folia do Divino e teve essa abertura em parceria com a Prefeitura de Diamantina. E então essa é uma forma da gente também, essa festa da Folia do Divino é outro momento que a gente traz a população de Diamantina para dentro do museu. Semana passada a gente teve o teatro, que foi às margens, então também uma forma de trazer a população de Diamantina. Então todos esses momentos que a gente tem a oportunidade de fazer alguma atividade cultural para colocar a população de Diamantina dentro do museu, a gente sempre procura fazer. Ele quer buscar cada vez mais incluir a memória e a história sociocultural de Diamantina nos espaços do museu. Então, assim, por isso que a gente tem o edital, para privilegiar a população de Diamantina. Todo mundo que chega lá no museu fala assim, eu preciso fazer isso, eu tenho isso aqui, queria mostrar aqui no museu.
a gente olha na agenda e olha que hoje em dia a agenda do museu, ela está muito intensa, então a gente já tem praticamente novembro já está fechado, a gente quase que não tem espaço lá no museu. A partir de amanhã a gente vai ter o deck, a partir de sexta, o deck, a galeria, o ateliê, as 8 salas de exposição e o quintal ocupado com a ação aqui da população de Diamantina, né? Então, assim, eu acho que o museu ele está conseguindo, né, fazer isso, mas ainda falta uma frequência maior da população, principalmente da população que mora, como diz o teatro de sexta-feira, às margens, né? Então, por isso a gente quer aí a ação extramuros, que a gente quer levar o museu até as escolas, que é um papel importante do museu, ir até as escolas, mostrar o conteúdo e trazer essas escolas para dentro do museu. E a partir daí são essas crianças, esses jovens que vão também falar, ó, o museu é interessante, papai, mamãe, titia, sei lá quem, vamos lá no museu, que isso já aconteceu. Então é uma forma da gente trabalhar e trazer esse público de Diamantina para dentro do museu. Então, muito obrigada e mais uma vez, desculpa se eu atrapalhei o tempo aí. Obrigada.